BMC News, informação que gera valor. Olá, boa tarde para você que está aqui acompanhando o nosso BMC Marketing. Eu sou Paula Moraes. Vamos seguindo aqui ao longo da próxima hora, aqui trazendo e ouvindo a opinião dos nossos especialistas sobre tudo que está rolando com o mercado financeiro, as notícias, as principais notícias repercutidas aqui com o nosso time hoje, especialmente aqui. Eu estou aqui com essas duas figuras especiais para mim, por sinal, Alan Gani, Alexandre Cabral. Muito boa tarde, que honra, estar com a honra é nossa, boa Paula. tarde, A honra é chefa. nossa. Tudo bem? Tudo certo. Tudo bem? Tudo certo. E vocês, tudo certo também? Tranquilo. Dia Maravilha. Que dia, hein? Hoje, hein? Tem bastante notícia, por sinal. Petrobras, que mais? Exato. Mas vamos começar com Petrobras? Aluguel de ações. A gente tem bastante fato, acho que interessante para a gente falar hoje. Queria começar com Petrobras, até porque foram duas notícias especificamente, A primeira, acho que é a mais importante, é a mudança na política de preços, mas a gente também, logo em seguida, teve a notícia que a Petrobras vai reduzir o valor dos combustíveis. Na verdade, será combustíveis, diesel, gasolina e gás de cozinha já a partir de amanhã. Mas, em primeiro lugar, trazendo aqui o ponto, acho que principal do dia, queria entender a visão de vocês, como que vocês avaliam aí essa mudança, o fim da paridade internacional de preços, Gani? Eu acho ruim pelo seguinte, o que tirou a Petrobras daquele buraco, tirando toda a parte de corrupção que aconteceu na época, foi justamente a paridade do poder, paridade de preços de importação, PPI. Até então a Petrobras não fazia isso. Qual que era a política? Havia um aumento do preço da gasolina no mercado internacional, a Petrobras não repassava esse aumento, então ela é também importadora de gasolina, de derivados do petróleo, não repassava. Para o consumidor final, a receita dela diminuía, os seus custos aumentavam. A Petrobras, se eu não me engano, chegou a ter prejuízo ou o lucro líquido caiu bastante, o valor de mercado das ações foi lá para baixo, a empresa começou a ter dificuldade de capitalização. Então, quando veio o PPI, arrumou as contas aí da empresa, Eu entendo, e aí é uma grande dificuldade ao ler o comunicado, que é tudo muito vago, Paula. Então, me faltou, como é que isso vai ocorrer na prática? Então, me lembrou um pouco quando foi passado o arcabouço fiscal. Cheio de dúvidas, algo muito vago, e a gente precisa ainda de um segundo comunicado. Porque eles falam o seguinte, olha, vamos continuar com alinhamento aos preços internacionais. Isso é uma intenção, uma frase de intenção. Mas como? Se vocês estão mudando a política, como é que vocês vão manter essa relação com os preços internacionais se vocês não vão passar o aumento? É isso que não faz sentido na minha cabeça. E aí sempre palavras de efeito, palavras vagas. Vamos avaliar o custo de oportunidade do cliente. Ok. Como que isso vai se dar concretamente? Eu quero entender, como é que vai ser a fórmula de reajuste? Algo mais concreto. Eu, particularmente, acho a reação de hoje no mercado completamente, irracional. Talvez porque calibraram as expectativas tão para baixo, e aí veio algo que, olha, não vamos mexer tanto, vamos manter aqui algum grau de paridade com o mercado interno, então sobe, mais ou menos como foi o arcabouço fiscal. Só que o arcabouço fiscal, no dia seguinte, devolveu tudo. Subiu e devolveu tudo. Eu vou botar o meu na reta aqui, hein? Acho que amanhã corrige.
Cabral, queria entender também a sua visão em relação a esse ponto, até porque a gente sabe, o Brasil não é autossuficiente, a gente ainda importa parte aí do combustível, né? E vai vir, provavelmente, né? Vai vir não, vem com o preço importado. A gente aqui tendo um preço em real e importando ainda o combustível internacional, se aqui estiver mais barato do que lá fora, você, na sua visão, você acha que a gente pode, de repente, ter até um risco de desabastecimento? Pode. Faltar, né? Diminuir essa importação? Em relação à mudança, primeiro, eu não consigo criticar a mudança porque eu não entendi, então eu não posso dizer se ela piorou. Não consigo Talvez dizer. Seja isso, porque o mercado está reagindo piorou. bem, né? Ninguém entendeu. Piorou a regra? Não sei. Não tenho a menor ideia. Então eu não posso criticar nada dessa regra. Num ambiente de incerteza, eu tendo a ser conservador. Não, eu tendo a jogar no preço a incerteza. Falo, não entendi, penalizo no preço, na taxa, né? Bota uma taxa de desconto maior, o preço vai para baixo. Agora o mercado Não, em relação a criticar a decisão, eu não sei criticar porque eu não consegui entender ainda a decisão. Então eu não posso dizer a PPI era melhor ou pior do que essa. Não tenho nenhuma opinião porque eu não entendi o novo. Né? Em relação a o risco de abastecimento. O risco de desabastecimento tem. Nós temos de 10% a 15% de combustível importado. Se por acaso o preço interno estiver maior do que o preço externo, podemos faltar, em casos extremos, esse 10% a 15% de combustível, sim. Então, matematicamente, isso é possível. Só que isso é antipopular. Então, de algum modo, o governo vai importar, tomando prejuízo desses 10%, 15% e vai jogar no preço. Agora você falou aí que é antipopular. No mesmo dia que vem a notícia ruim, vem uma notícia talvez para amenizar ali, né? Não para o lado do investidor, porque o mercado, na verdade, o governo não está muito preocupado muito com a reação do mercado. A gente sabe que ele sempre trata assim os assuntos, né? Fala que o mercado depois se adequa ali. Mas olhando pelo lado da medida de diminuição ali do valor do preço do combustível nesse repasse, deve cair. Eu tenho até as contas aqui. Eu acho que são 20 centavos, se eu não me engano, da gasolina a partir de amanhã. Deixa eu até abrir aqui a nota correta para falar exatamente o valor. Redução, então, da gasolina, diesel e gás de cozinha. A gasolina tem redução, na verdade, de 40 centavos por litro nas refinarias. Na bomba deve ser ali a projeção em torno de 20 centavos. O recuo é 12%. O diesel vai cair 44 centavos também nas refinarias. Um pouco mais a queda na bomba. Vocês acreditam, a gente vai ter a segunda parte da reoneração dos impostos em breve. Essa queda agora vai ser muito momentânea, provavelmente. Vai ser anulada pela reoneração. Não sei como é que vai ser o efeito líquido, né? Se vai ser, acaba tendo um pouco de alta, um pouco de queda, mas no final das contas fica próximo ali do 0 a 0, né? Bom, essa queda agora reflete uma queda aí nos preços no mercado internacional, né? Então, está condizente. E porque esse é o ponto, a gente só lembra do PPI quando está em alta. Está em alta, é horrível, nananã. Mas e quando também tem a queda? Como é que fica? Aliás, esse tipo de empresa de commodity, que são muito cíclicas, num período de alta, muitas vezes o que eles devem fazer? Eles devem ter lucros extraordinários, reterem os caixas, justamente para conseguirem sobreviver em momentos de queda. No momento onde o ciclo está lá para baixo. Porque no momento de queda, o que acontece com o preço? É uma commodity, o preço vai lá para baixo. Né? Um mercado competitivo, o petróleo. Então, o preço cai e aí a Petrobras também vai ter que reduzir o preço. Né? Então, agora muda essa política. Como é que vai ficar daqui para frente quando houver a queda no preço internacional? Não sei. Inclusive o Pedro... Quando tiver queda internacional é bom, o problema é quando tiver alta internacional. Então, mas daí ela sempre está operando abaixo do lucro máximo dela, né? Sim. Sim, isso pode acontecer. Não maximiza os lucros dela. E esse é um outro ponto. Só para concluir, de manhã entrevistei o Pedro Rodrigues, que é especialista, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, e ele falou que, na verdade, na visão dele, né, essa nova estratégia deixa o preço menos transparente. E aí ele fala que não fica muito claro como vai ser feito realmente essa operacionalização, nessa estratégia do preço, e acaba, de certa forma, atrapalhando a previsibilidade. Eu queria também entender ali na questão de vocês, né, se vocês acreditam que, apesar de não termos entendido, né, o Cabral falou uma frase que eu lembrei do Raoni de manhã. O Raoni falou que ele leu umas 5 vezes o comunicado e não conseguia entender. Aí ele falou, não, aí eu pedi ajuda, né, para entender, para alguns analistas, amigos meus, também ninguém conseguia entender. Então, assim,
ainda diante, né, dessas faltas de, acho que, detalhamento melhor de como vai acontecer, vocês acreditam que realmente pode ficar menos transparente? Exatamente como você falou, se cair ou se subir lá fora, a gente vai ficar sem entender aqui como que vai ser feita essa conta? Acho que pode. E talvez, Paulo, que seja mais crítico ainda, eu acho que nem o governo tem uma ideia exatamente de como vai ser toda essa fórmula. Então, joga a ideia, testa, estica a corda, testa a reação no mercado e depois vai elaborando. O Alexandre testou o ministro antes, hein? Grande. Mas você não lembra que o ministro de Minas e Energia, há um mês mais ou menos atrás, ele chegou a anunciar que iria, aí causou um super mal-estar porque criticaram que pulou a governança da Petrobras. Isso. Naquele mesmo dia, a Petrobras deu um comunicado que ela não havia sido informada por parte do Planalto, nada. Agora, um mês, praticamente um mês, nem sei, acho que nem faz um mês. Então, mas é isso que está prevalecendo, será? Essa área técnica? Sem sombra de dúvidas, eles têm, mas eu não sei se eles têm muita clareza. Porque a minha pergunta é, se você tem uma fórmula de como será agora essa nova política de preços, por que você já não comunicou? Você concorda? Exato. Essa falha está Então. grande, por isso que eu não consigo criticar. Porque eu não sei qual é essa fórmula e o que especialistas dizem dessa fórmula. Então me parece o PowerPoint do arcabouço. Joga o PowerPoint. Aí gera um monte de dúvidas, aí vai aprimorando. Só que no caso da Petrobras é diferente, que não tem congresso, né? Ela mesmo decide internamente, né? Ó, só um detalhe aqui, a Bicom 39 centavos caiu 40 na gasolina. No diesel que eles meteram a faca, era para ter caído 25 e caiu 44. Isso deve reduzir o IPCA no ano na casa de 0,5%, 0,5% a 0,60%. Mas e a reoneração? Não vai impactar? Não sei o quanto é o caminho contrário. Então, mas deve trazer, talvez, pelo menos, nivela. Nem cai, nem sobe, de repente. Tem que ver como foi março, Você sabe o que eu não entendo, Paulo? É o seguinte, o petróleo agora, ele tá numa trajetória de queda. Eu não vejo voltando E a moeda a aumentar. também. E a moeda também. também. Então eu pergunto, para que mexer agora? Por que você não esperou um momento? Se for para mexer, eu sou contra mexer, mas se for para mexer, petróleo nas alturas, dólar nas alturas, ninguém consegue abastecer o carro, você vai lá no posto, tá R$8 o litro. Não é o caso. Tá bem mais barato do que estava no ano passado. Então você mexe nessa política agora, né? Com redução de preço de petróleo, com valorização do real frente ao dólar, acho esquisito. Inclusive, o Cabral, até estava conversando antes... Posso te cortar? Pode. Sabe o que vai me lá. parece? E é isso que me preocupa nesse governo. Sabe qual é a política econômica? Revogar tudo que foi feito no governo Temer-Bolsonaro. Então, Eletrobras, vamos tentar mexer. Isso. Saneamento, vamos tentar mexer. Petrobras, vamos tentar mexer. Arcabouço, vamos tentar mexer. É o negacionismo dos governos anteriores. Esse é o plano econômico. Diferente do Lula de 2005, que manteve tudo e deu certo. Bom, desculpa. Não, de forma alguma. É só para completar, eu estava falando mais cedo com o Dumas, né, trazendo aqui, não no ar, né, fora do ar aqui, nos bastidores, e ele trouxe um ponto que eu acho que é importante. Na hora que você falou ali em relação a maximização dos lucros, você acredita que isso também, por exemplo, ele me explicou o seguinte, que isso pode afetar, inclusive, o dividendo da empresa, que vai parte para a União, que beneficiariam as pessoas mais simples. Então, as pessoas que ganham de 1 a 2 salários mínimos vão ser as mais atingidas, no caso, com essa mudança. Não. Você acha que não? Não, porque Mas ele vai arrecadar menos, o governo. O efeito queda da gasolina, ele é maior do que o dividendo que a Petrobras distribui. O dividendo que a Petrobras distribui é bom pra caramba pro governo, mas o efeito queda da gasolina é maior. Não estou dizendo que é certo, mas o efeito é maior. Mas mesmo se ela começar a perder essa Se ela vantagem, começar ou a dar diminuir... para prejuízo é uma coisa, mas se é o lucro, se ela continuar se pagando, eu sou contra a medida, não estou defendendo a medida. Entendo. Estou falando do efeito prático. O efeito prático de você segurar a gasolina ferrando uma empresa, ela é melhor do que a receita que ela geraria para o governo.
Mas o passado histórico que a gente sabe da época anterior Aí não pode dava virar um lucro. bumba meu igual boi a do gente, caramba, né? Não, eu entendi. O que você está falando é o seguinte: você fala, Não bom, dava esse lucro que dá hoje. Não dá todo esse lucro, piora a conta pública, pioram as contas públicas, ok. Piorando as contas públicas, isso pode ter um efeito sobre, sei lá, aumento da taxa de juros, né? E isso penaliza o mais pobre, né, no final das contas. Então, ou não consigo, com a piora das contas públicas, não consigo dar um aumento do salário mínimo maior, embora esteja lá uma regra fixada, mas eu não consigo fazer um programa social, algo do tipo, né? Sim, pode ter esse efeito. O que vai prevalecer, né, se a população está preferindo pagar menos no combustível ou que o outro efeito é mais indireto, né? A piora das contas públicas, E tem que saber o quanto vai ser, né? Na prática. Porque dependendo do valor que é pago, não é pequeno o efeito. Tipo assim, quanto a Petrobras paga por ano pro Tesouro? Se ele pagar por ano pro Tesouro 10 bi, não quebra ninguém 10 bi. Se ele paga pro Tesouro 100 bi, aí a história já muda. Entendeu? Então, às vezes, a Petrobras, sem o dinheiro da Petrobras, o governo roda de paz. Com o dinheiro da Petrobras, ele roda mais confortável. Eu sou contra isso tudo. Eu sou contra manipular preço, eu sou a favor de preço de mercado, porque se é a sociedade de capital aberto, ela tem que ver os sócios e não a sociedade. Quer ver a sociedade, faz que nem a Caixa, fecha capital e fica tudo na mão do governo. A partir do momento que ela tem capital aberto, ela deve favorizar o sócio e não a população. É horrível dizer isso, mas isso é uma sociedade. Você deve favores ao Saravali, à Taísa e ao Luiz. Por quê? Porque são seus sócios. É isso que está dentro da estrutura BMC, como está dentro da Petrobras. Ela deve deveres ao sócio. Quer brincar de manipular de bumba meu boi, fecha capital. Ok? Mas pensando friamente. Agora, ok, o problema já teve, vamos ver o problema. Eu não sei o quanto da receita da Petrobras melhoraria as contas públicas versus a política de preço para melhorar de forma mais direta quem ganha 1 a 2 salários. Eu não sei se a Petrobras mudaria tantas contas públicas assim. Mas continuo dizendo, isso é apenas uma dúvida. Continuo achando que tem que... No ano SA de capital passado, aberto, tem que ver sócio, tem que ver... O resultado da Petrobras foi extraordinário para o governo. Esse ano já não foi tanto, mas, vamos pensar que ela distribuiu... não foi nem no ano, hein? Foi nesse último TRI aí que saiu. 26 bilhões em dividendos. O governo levou 9 bi. Só no trimestre. Só no trimestre. Depois a gente pode até... vou buscar aqui essa informação para a gente ver nos últimos anos, pelo menos, o quanto que foi. Estou tentando um valor aqui importante. E não acho O ano passado foi um número muito grande. Aí acho que foi mais de 50 bi, uma coisa assim. Ajudou muito as contas públicas. Mas foi um ano muito excepcional. Também foi atípico. Bom, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai para o intervalo já. Quero comentar um pouco também sobre o novo texto aí do arcabouço. Até estou lendo aqui, vou atualizar o pessoal, né, que está acompanhando a gente. O líder do governo lá no Congresso, né, o Randolfo Rodrigues, afirmou que o relatório do arcabouço fiscal apresentado pelo relator, deputado Cláudio Cajado, ficou aquém aí do que o governo esperava, né? O governo, então, diz que não, o Congresso diz que o líder do governo no Congresso diz que o texto não agradou o governo. A gente já tinha até falado, né, das críticas, inclusive, da presidente, da Gleisi Hoffmann, que falou aí, antes mesmo do texto ser apresentado, falando que seriam aí pontos que desagradaria o governo, e agora, então, Randolfo Rodrigues afirmando, né, que o governo ficou aí aquém, as expectativas ficaram abaixo do que o governo esperava. Apesar aí da crítica, o líder reforçou o posicionamento do presidente Lula de que os aliados da base devem aceitar o acordo fechado e evitar a apresentação de emendas no plenário. Esse é um ponto importante também em relação à preocupação do governo sobre as emendas, porque isso atrapalharia ainda mais a aprovação, né, a discussão deste texto do arcabouço fiscal. Bom, depois do nosso intervalo, a gente vai repercutir mais sobre este assunto. Você que está aqui acompanhando
acompanhando a nossa programação da BMC News. Não esqueça de deixar o seu like, deixa sua pergunta também aqui no nosso chat. Já, então, a gente entra nesta pauta, junto com o Cabral, junto com o Gani aqui, para a gente repercutir mais sobre estas propostas, né, alterações ali no texto do arcabouço fiscal. Você que está aqui acompanhando a nossa programação, continue com a gente volta em instantes. Somos pioneiros na oferta de derivativos Que gera valor. Vamos lá. De volta aqui na nossa programação da BMC News, especificamente aqui no nosso BMC Market, trazendo, né, debatendo os assuntos importantes do dia com os nossos especialistas. Queria voltar agora aqui para uma outra pauta. Afinal, hoje tem dia que não tem nada, né? Que a gente não tem assunto, mas tem dia... Paula, se você me permite, que... antes de você para outra pauta, fala. só para resumir tudo que a gente falou, que eu acho que o Adriano Pires vai no ponto, ó, entre aspas, não dá para entender, foi exatamente o que a gente falou, não dá para entender de forma clara como serão feitos os reajustes futuros, ou seja, de uma maneira mais concreta. Qual é a fórmula, né? O fato relevante, no fundo, é só blá, blá, blá. É o que ele fala. A única coisa que dá para afirmar é que acabou a transparência na determinação dos preços na refinaria, um dos maiores especialistas de petróleo do país. Nada muito claro, né? Na verdade, a gente vê tudo sempre muito subjetivo ali, com várias interpretações, por sinal. Talvez seja uma estratégia, né? Até depois, né? Porque você fica ali... É que nem o arcabouço. Igual o arcabouço. Eu ia entrar nisso agora. Tem horas que eu me acho tão burro, mano. Eu comecei a escutar a coletiva do maluco hoje de manhã. Eu falei, cara, o que essa mulher tá perguntando? Eu nunca tinha ouvido falar desse tema, não arcabouço hora nenhuma, mesmo. Aí eu parava, cara, eu sou burro demais. Aí eu falo, o que essa mulher perguntou? É sério? Teve uma menina que perguntou um negócio que eu não entendi a pergunta e muito menos a resposta. De uma das exceções do arcabouço lá. Não, mas eu tô na dúvida na exceção. Não sei o que do contratado que já estava antes, mas era distribuição para município e para estado. Eu falei, cara, o que essa mulher tá falando? Mano? Agora, a dúvida minha... Era tão mais fácil anterior e você acabou. Acabou. Então, eu fiquei na dúvida em relação ao auxílio, o Bolsa Família Também. e o salário mínimo, Que a né? gente estava falando antes. Não, o salário mínimo eu acho que está de boa. Isso, mas assim, a Bolsa princípio Família que é eram os droga. dois que estariam fora, Isso. certo? A princípio Até era ontem à essa. noite. Até ontem à noite. Agora, hoje, ninguém conseguiu entender, nem a imprensa, nenhum veículo consegue entender exatamente. E eu fui tentar ler. Você tentou ler? Impossível, né? O PDF, não dá. Aquilo ali é para advogado. É impossível, mano. é só advogado mesmo. Não dá para você entender, porque é só baseado em artigos você não consegue entender exatamente. Horrível. Não é claro. Horrível. Não consegui entender se o Bolsa Família está ou não na exceção. Eu tinha entendido de manhã cedinho que ele fora. estava dentro do teto. Ah. Bonitinho. Aí durante o dia eu entendi que ele está dentro do teto, mas se precisar aumentar e estourar o teto, Lula pode facilmente faz um pedido ao Congresso, o Congresso vota e o Bolsa Família passa a estourar. Mas é tudo dedução, eu posso estar errado de ponta a ponta. Agora, falando do salário, vamos pegar o que a gente sabe, que o salário mínimo realmente impacta aí várias contas do funcionalismo público. Seguro-desemprego, aposentadoria, um valor expressivo, né, por sinal. Na visão de vocês, isso deveria estar dentro dos gatilhos? Qual que é a visão ali do risco disso? Pelo seguinte, né, tem essa ideia de que você aumenta o salário na caneta e sem nenhum dinheiro recurso. Surge do além. O dinheiro surge do além. Né? Se você Aquele velho ditado da mãe que dinheiro não dá em árvore, neste caso vai surgir da árvore. Então eu aumento, tá tudo resolvido, salário mínimo. Não, mas o problema é que não há o dinheiro, né? Então como é que você aumenta se não tem o dinheiro? Esse é que é o ponto. Então, lógico que eu queria uma sociedade onde o salário mínimo fosse de 10 mil reais para todo mundo, ótimo, mas não é possível essa sociedade, principalmente no funcionalismo público que você tem todos esses impactos em cadeia. Então, acho que deveria sim, tá dentro, né? Porque você tirou da regra do teto. Aí, você consegue dar aumentos acima do teto da regra, que é IPCA mais 2,5, é isso? IPCA mais 2,5. Até 2,5. Né? Então, você daria a inflação mais a variação do PIB. Se isso for superior, você vai dar esse aumento do salário mínimo. Tá, mas e aí? Se as contas não começam a fechar e você
criou essa regra aí automática que você não pode mexer. Eu não gosto dessas regras indexadas, enfim, né? Acaba gerando problema. Eu acho que deveria estar dentro. Cabral, você acha que a dívida Também. vai conseguir convergir para baixo aí, diante desse cenário, inclusive, ainda incerto, né? Falta saber essa arrecadação de onde vai vir. Eu acho que não. Eu acho que não. Apesar Porque que leilão hoje foi bom pra caramba, a meta né? é zerar o déficit em 2024. Esquece. Isso não rola, mas nem por nada, porque ele não fala de receita, Não né? fala de Não receita. hora nenhuma e ele só fala de despesa. Estamos tentando melhorar a despesa, não aumentando, mas pra mim tá vago pra caramba o discurso. E outra dúvida que eu tenho é o seguinte, eu tenho 2 dúvidas. Primeiro, se eu fizer muita droga esse ano, eu vou ser punido ano que vem. Aí esse ano é ano de eleição municipal ou presidencial. Eu jogo pra lua. Que se dane o mundo. Ano que vem a gente vê qual é. E também ano não que é vem uma punição, passa né? no Vamos cartão. dizer, né? Benício vai falar daqui a pouco. Não Passa é no uma cartão. punição. Aí você passa no parcela cartão, minha não sabe punição o do que chega. castigo, né? Parcela do não castigo. sabe o que vem. Na verdade, a E gente o tirou a castigo, punição, né? tá vindo muito forte em cima de um lobby gigante no Congresso. Exatamente. No funcionalismo público. Não vai poder dar aumento, não vai poder contratar. Você acha que esses caras não vão chegar no ouvido do deputado? Ô, tira essa droga aí do arcabouço, mano. Tá doidão? Então isso pra mim gerou mais uma dúvida do tipo... Primeiro, bumba meu boi o que quiser para ser punido ano que vem. Relatório bimestral da Receita, mas a punição no ano seguinte. Mas é administrativa também essa punição, né? É administrativo. Não, sim. A punição vai ser ele vai ter que gastar menos. Gastar menos, Ele vai diminuir o gasto. Ok. Então, ok, tá, ele vai diminuir o gasto. Mas ele vai diminuir o gasto, imagina a virada de presidente. Imagina se a regra valia para Bolsonaro, o Bolsonaro, para tentar ser eleito, fez o bumba meu boi e assume Lula. Fica ingovernável o primeiro ano de um novo presidente. E o último presidente, se ele perceber que está perdendo a eleição, aí que ele torna o outro ingovernável mesmo. Só para tumultuar a vida do próximo, porque os caras são malucos. Então eu tenho, assim, dúvidas bobas no ar que eu falo, cara, essas bobas não se encaixam na minha cabeça. Então uma delas é essa, vai punir funcionalismo público pra caramba. Você acha que o lobby do Congresso vai deixar esse arcabouço punir tanto funcionalismo assim? Não sei. Eu acho que até sair do outro lado da semana que vem, que já estão querendo sair do outro lado semana que vem, né? Não podemos ser ingênuos, né, Cabral? A gente está vendo eu lobby acho que agora vai para essas sair. outras pautas, né? O governo agora liberou aí, a gente falou isso esses dias, né? Liberou bastante emenda, né? Um caminhão de dinheiro ali, principalmente beneficiando, eu até falei sobre isso hoje mais cedo, beneficiando mais ali no Senado, trazendo apoio para os líderes ali que são ligados ao Pacheco, né? Lembrando que o Pacheco teve 49 votos na reeleição. Se ele tiver ali agradado esses 49, é fácil aprovar. Precisa de 41 para aprovar as pautas ali, porque ele precisa de maioria, metade. Sim. Então, E no continua Senado com o 41 jogo votos. dele é mais fácil. Mais fácil no Senado. Tem menos resistência. Menos resistência e mais fácil ali, né? Menos gente, por sinal. Menos né? gente, menos resistência. Agora, não necessariamente, né? Quer dizer, o arcabouço, de certa forma, foi melhorado? Foi, mas não necessariamente vai ser a versão final, porque agora que vai começar toda essa pressão, né? Amanhã Você deve acha ser que o votado a funcionalismo público vai ficar emergência. quieto? Então. A urgência só vai trazer a possibilidade de não passar pelas comissões comissões. e ir para plenário. Isso. Mas a questão é que devem vir emendas, né? Exatamente. Devem vir no algumas plenário, emendas sim, ali. sim. Essa é a discussão, Que né? agora já está todo mundo lá ligando pro deputado, não dá isso daí, tem que mexer, já estão fazendo esse trabalho, né? Você que ferrar funcionalismo público, tô dizendo que eu sou contra ou a favor. É um lobby muito grande lá dentro, maluco. Por isso que ninguém passa reforma administrativa. Desde Pedro Vaz de Caminha que é passar reforma administrativa e não passa. Trava aí, né? Agora, falar uma coisa, né, com vocês. Eu tenho ouvido muito, recentemente, acho que até a própria Simone Tebet tem falado muito sobre a qualidade dos gastos. Outro dia eu estava conversando com a Rafaela Vitória, a gente falou sobre isso. A gente sabe que o objetivo aí, sei lá, né, do arcabouço vamos falar que é ter essa sobra do caixa para destinar a mais investimentos. O próprio presidente fala, né, em ter aí a possibilidade de fazer investimentos. Qual que é a análise de vocês quando a gente fala da gestão do dinheiro em caixa aí do governo? Não especificamente desse. O Brasil sempre
sempre teve esse histórico de gastar mais até do que arrecada. Eu até ouvi o Campos Neto falando outro dia que a gente, em alguns momentos, fomos beneficiados com uma receita maior, mas não por um fator nosso, mas pelo fator externo até. Como que vocês olham a qualidade desse investimento, né? A produtividade especificamente? O Brasil só cresce também se a gente tiver produtividade, na verdade, crescer a produtividade. Prova disso que na Argentina, só falando, completando, na Argentina, a gente está vendo um caos lá e baixíssima produtividade, né? Só trazendo um espelho aqui. Isso. Então, Paula, eu acho que assim, o sonho dessa ala política do governo, né? Aliás, sonho de qualquer governo, mas alguns entendem a importância da estabilidade da dívida pública, outros menos. Então, é assim, olha, estamos tendo uma sobra, né? Essa sobra não vai ser para amortizar a dívida, não vai ser para estabilizar a dívida. Essa sobra vai ser para poder investir. Isso. E que aumente o endividamento. Não tem problema. Não vai, ainda a gente não caminha para calote, quero me endividar mais. Então, se eu estou tendo alguma sobra, não vai ser com a finalidade de estabilização de dívida. Deixa eu gastar mais, deixa eu aumentar o meu endividamento. Outros governos entendem o seguinte, bom, eu não posso aumentar o meu nível de investimento, porque eu não tenho dinheiro, para eu fazer isso eu vou ter que aumentar o meu endividamento. Se eu aumentar o meu endividamento, apesar de eu estar aumentando o investimento público, isso vai ter efeito sobre a taxa de juros, pode diminuir o investimento privado. Então eu vejo que... E aí eles conseguiram alguma exceção, porque o contingenciamento não é total, né? Se eu não me engano, ficou em 25% das despesas, né? Acho que é 25%. Então, se não cumprir a meta de superávit. Então, é uma visão que eles estão priorizando mais... realizar investimento, só que para realizar investimento você precisa se endividar, né? Então, e menos o endividamento público. Só que o aumento do endividamento público também tem suas consequências, né? Cabral. A consequência é grande, né? Porque vira uma bola de neve, porque se eu sei que alguém depende do meu dinheiro, eu cobro mais para você pegar esse meu dinheiro. Eu concordo com o Gani. Então... não querendo falar de política aqui, mas falando, o Paulo Guedes foi um dos únicos aí que conseguiu, através de reformas micros, mudar isso. Se você vê, nossa relação de dívida pública caiu bem. Ok, segurou o salário de funcionários público, mas mudando pequenas regras que nos ajudou. Pô, a Tebet já começar numa coletiva dizendo que o teto vira piso, então ele está mais preocupado com gasto do que com receita. Né? Aí então, por isso que eu perguntei na questão da gestão. Uma frase dessa, entendeu? Exato. A questão da gestão do Tebet é uma das que tem... Ela e Haddad um dos melhores nomes aí em relação ao discurso. Imagina os piores. Não é da ala radical. Não é. Assim, né? São os mais direitinho ali, os dois. Né? Mais, para mim, lúcidos em relação a alguma coisa. Mas quanto vai lá... O resto, meu Deus do céu. Então, a preocupação acho que é muito grande em relação a essa questão mais da gestão também, né? Porque está até com dificuldade para aumentar a receita, né? Sem aumentar impostos como eles defendem, que até é um ponto que a gente falou, né? Da onde vai vir. Agora, quando tiver o dinheiro, como vai ser essa questão dessa gestão, dessa governança? Se a gente está vendo alguns outros pontos falhando em relação a essa governança também, né? Principalmente em relação a essa questão, aumentar essa dívida até onde? Talvez eles estejam pensando, se os Estados Unidos estão ali, né, perto de estourar o limite, eu também posso. Quem somos nós para não seguir na verdade, os Estados Unidos, o exemplo? Os Estados Unidos estão estourando o limite do teto dos gastos. E não da dívida pública, né? É diferente, veio lá, de verdade. Obrigada, é verdade. No caso nosso aqui, dívida pública é emitir LTN, LFT, etc. Tá certo. Então, eles também têm um teto dos gastos lá, mas é mega frouxo o teto deles. E eles mega frouxos estouram. Mas aumentando o limite, acaba aumentando o endividamento americano, né? Entendeu? Sim, mas vira uma consequência e não causa. Isso. Que eu fiz essa falta leitura dinheiro, aí eu omito mais para poder Mais. captar e etc. É verdade. E, né, na verdade, não dá para olhar exatamente, fazer esse tipo de comparação com eles. Não dá. É porque eles emitem a moeda do mundo ainda, né? Camargo. O Valdemar da Costa Neto falou que parte do PL deve votar contra o arcabouço fiscal. Eu tava lendo isso, eu falei, eita... E aí? Um dos... Acabei de ler não agora. era o relator, ele era do PL, mas não era o relator.
mas tem um cargo lá importante, está participando. Ele disse o seguinte, olha, falou hoje, se o salário mínimo é uma questão fundamental, ficou de fora. E aí o entendimento do PL é que era para... eu vi esse deputado falando. Sim, que era para estar dentro. E eles não iriam aprovar a urgência Exatamente. se isso estivesse fora. Que era uma questão muito importante. Então, é um assim, deputado do PL. É engraçado o PL, que já foi um partido mega fisiológico, agora sendo um partido liberal de verdade, né? Mas parte, né? Tem parte. que saber quem vai. E o centrão do Lira não tem PL. Eu tuitei agora, googlei PP, União Brasil, PSDB, Avante, PSB e PDT. Minha dúvida é se o PL estava nesse centrão do Lira. Não tá. Ele é mais... Né? Igual o PT. O outro lado ali. Mas já é um número ali, né? Vamos ver, né? Exatamente, acho que a quantidade... Porém, a força desse arcabouço aí pode trazer, na verdade, aprovação ou não, né, deve trazer aí uma leitura da força do governo, né, se ele tem realmente... A diferença, eu nem vou pegar Bolsonaro porque eu não gosto muito de polêmica, Paula. Não. Eu não gosto muito de polêmica, então não vou pegar... Qual é a outra piada do dia, né, Cabral? Essa a gente já conhece. Então, eu vou pegar o Temer. Tá bom. Pega quando eram aprovadas ou passavam as medidas do Temer, a clareza, até do português, a clareza que era. Não tinha toda essa dúvida que gera agora. Agora é tudo, você não entende nada direito. Temer, não é? Eu vi essa semana uma boa, que as estratégias elas estão surgindo no governo depois de 2 caipirinhas e algumas picanhas aí no final de semana. Alguém tem uma ideia, sai lá e fala. E olha que é um grande comentarista aí, né, que falou isso outro dia no programa. Eu falei, olha, exatamente aí, as ideias estão soltas, né? Eu me senti uma anta, um pedaço dela hoje. Depois a gente foi entendendo a coisa. Não, um pedaço dela hoje, pra mim, hoje de manhã. Tá. Eu não entendi a pergunta da menina nem a resposta do ministro. Mas eu lembro de um professor de física no cursinho excelente, que ele falava assim, era um negócio de passar corrente, ele falava assim, você aprendeu errado no colégio, é lógico que você vai ter dificuldade de entender, porque o raciocínio já foi montado de uma maneira errada, é isso. Então, se já está tudo errado, a base veio errada. A pergunta vai ser errada, vai estar tudo errado. Você tá Faz sentido. Faz sentido. Bom, tô lendo aqui também. Bom, daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo, a gente continua nossa conversa em relação ao arcabouço. Tô lendo aqui umas reações sobre a política de preços da Petrobras. A gente estava falando até agora há pouco, né, sobre este assunto. O Bradesco BBI traz aqui a leitura de que essa nova política de preços é muito subjetiva, igualzinho a gente acabou de falar, por sinal, né? Construída sobre uma tese microeconômica por ponto de entrega que impossibilita o rastreamento do mercado. É provável que os aumentos sejam arbitrários e potencialmente justificados pela busca de paridade de exportação de longo prazo. Se as variáveis macro atuais, como o câmbio, preços do petróleo e o crack spreads, permanecerem como estão, esperamos poucas mudanças nos preços atuais. Bom, já, depois do intervalo, a gente volta aqui comentando mais assuntos no nosso BMC Market. Você que está acompanhando a nossa programação, não esqueça de verificar se você está inscrito no nosso canal, deixe o seu like também, suas perguntas aqui no nosso chat. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo aqui mais assuntos e também, né, repercutindo um pouco mais sobre estes temas. Voltamos em instantes.